O GEMPAC, Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará, ele faz parte da rede brasileira de prostituta, é um movimento que se articula desde 87. Esse movimento ele se articula desde 87 através de rede, como uma rede, né, quando nem se entendia direito o que era isso. Em 88, nós fizemos nosso primeiro jornal, o jornal Beijo da Rua. Então, é um movimento que ele tem questões muito avançadas e já... mais recentemente, em 2011, quando nós tivemos o primeiro apoio aqui do fundo, nós estávamos dentro de uma estrutura, né, tendo de um lado um panorama onde nós temos muitos avanços, assim, em termos do que nós fizemos muitas coisas. Né? O movimento de puta está envolvido em muitas questões importantes desse país. Né? Mas, como elas são invisíveis, talvez vocês não saibam disso. Né? Mas o movimento de puta ele foi fundamental na luta contra a AIDS, fundamental na luta dos direitos humanos, em questões extremamente avançadas para essa sociedade que fica revendo, e é importante rever conceitos, mas não se mobilizar. Né? Então, nós estávamos institucionalizadas, de certa forma, porque não que a gente não acreditasse nem que estivesse atuando, mas é porque essas estruturas elas se fecham. Daqui a pouco tu está só prestando conta, fazendo relatório, e a atuação é só um pedacinho da história. E nós estávamos nessa situação e nós estávamos pensando em fechar as portas, porque não dava dano mais para aguentar. Nós continuamos, inclusive, atualmente, nós estamos com a nossa sede, ela desabou, né? Ela foi tombada. Nosso sonho era tombar, historicamente, ela tombou mesmo. Né? E aí a gente conseguiu uma mobilização muito grande, vai levantar e tal, mas, a partir do que, tipo assim, nesse momento que nós sentamos para rever, através até desse projeto chamado Zona de Direito, por quê? Tinha tanta violência dentro das prostitutas, se nós somos um movimento assim que temos feito coisas tão importantes, tínhamos tantos avanços, conquistamos tantas coisas, por que essa violência? Nós temos um arquivo no GEMPAC imenso de jornal, porque, como fizemos muitas coisas, nós paramos muito na mídia, né, dizendo que a gente fazia isso, fazia aquilo. Vimos os outros dados, né, prostitutas assassinadas, uma situação. Nos debruçamos nesse material todo, e, através dele, nós fizemos o que a gente chamou de mostra sonora, né? Porque a gente identificou que existe um silenciar muito grande. E a gente, diante de uma estrutura fechada, nós todas silenciadas de alguma forma, mesmo tendo todo um avanço, nós tomamos uma decisão que foi voltar às esquinas. Né? Isso foi em 2011, nós voltamos à esquina e vimos que o voltar à esquina, para a gente, se chama autonomia. Nós, em 2011, também dissemos não a editais que não nos respeitem, editais que façam com que a gente continue não autônomo, dependendo de um governo que a gente sabe que não vai nos... Infelizmente, não, como diz o pessoal, não nos representa em alguns aspectos vitais, como ser humano, como ser humana. E aí, nesse voltar à esquina, nós verificamos algumas questões, que nós tínhamos avanços que não ganharam significado nem para nós mesmas, muito menos para a sociedade. Né? Diante desse quadro, nós encontramos que a comunicação ela seria um mecanismo importante para que a gente pudesse estar vencendo, para ressignificar o que a gente estava fazendo. Então, voltar à esquina para a gente era a única maneira de a gente não fechar as portas, já que esquina não tem porta, gente. Esquina não tem limite, nem de quem tu vai encontrar, nem de quem tu vai poder multiplicar. E é nesse sentido que a gente voltou às esquinas. Rejeitamos editais, saímos de conceito ou estruturas que nos amarrem. Nós temos, inclusive, que ver se nossos conceitos, até onde eles nos amarram também, para que a gente possa continuar, né, o que a gente acredita. Porque eu digo para vocês dizem, como é que vocês rejeitam editais? Não precisa de dinheiro, inclusive muitas colegas do movimento disseram para a gente, nós não vamos poder rejeitar editais. Né? Nós deliberamos no encontro, mas nós não vamos poder rejeitar editais. E digo para vocês, sem dinheiro já vivemos há muito tempo. É nós que ainda não percebemos que nós ficamos recebendo os editais, muitas vezes do governo, que tu assume toda outra parcela que é cobrada de ti. Tu te endivida, tu te fecha, e tu não acaba não fazendo o que tu tens que fazer, que é o ativismo, que é tá vendo o que te move realmente. O dinheiro acaba, e aí a gente tem que procurar o que nos move realmente. Eu disse recentemente, assim, conversando, que nunca senti tanto a dor do preconceito como agora. Interessante que vivi em outros momentos, inclusive como filha de uma prostituta, que
a profissão da minha mãe causava um certo desconforto, né? Mas aí, vendo o ativismo dela, vendo essa questão toda, a gente está mobilizado para isso. Hoje em dia eu tenho sentido uma dor muito grande pelas colegas, por mim mesma, pela sociedade, porque hoje em dia há uma apropriação do que tu falas. Tu falas uma coisa, tu tens que todo o tempo estar reportando o que tu está falando, quando tu vê, tu já está te justificando, né? Então, nós começamos a querer essa comunicação. E compreendi que nós comunicamos, gente, nós temos como estar comunicando questões nossas de uma maneira que, inclusive, outras pessoas estejam envolvidas nessa questão, que a gente precisa que esteja envolvido nessa questão. Começamos a usar essas ferramentas. E, assim, usamos Skype na zona, né, caindo toda hora. Caindo toda hora. Mas a gente estava falando com colegas lá na Alemanha, né, o Cine Genpak, em qualquer lugar onde estivesse escuro, né, é difícil encontrar na zona lugar escuro, né, para fazer o cinema. Às vezes tinha 2 pessoas, 3, ou então a nossa sede que fica bem na esquina e tem uma janela, as pessoas passavam e olhavam. É acreditar que aquela coisa que tu pensa que é tão pequena ou que ninguém está se interessando, mas que tu está sendo aquela luz ali, que tu está sendo aquela coisa que está provocando, que ainda é um nível qualquer de resistência que é fundamental para não apagar o que a gente tem construído. Nós precisamos ser os comunicadores, nós precisamos, então, se apropriar da ferramenta. Então, lá, tu pode, desde o teu uso do teu celular, que todo mundo usa, ele pode ser uma ferramenta para te fazer uma denúncia, para te fazer registrar um fato, ou para que tu possa também construir uma coisa que seja criativa, que possa mudar um cotidiano. Tu também tem que aprender a usar um data show se ele chegar até você, porque às vezes o pessoal fica apavorado, né? Tem gente que tem até medo de um computador, ai meu Deus, né? Tem aquela coisa toda. Na verdade, é acreditar no impossível. Por que você acha que a gente não pode? Não pode ir lá numa zona de prostituição com um data show, com um notebook, vão roubar, vão levar, vão fazer o quê? Negativo. Embora, se a pessoa se apropria que aquilo é seu, no sentido de uma coisa que tem importância, não existe isso. Não é por esse caminho. E se acontecer isso aí, o notebook, são todas coisas perecíveis, vão acabar mesmo. Depois vai se comprar outro mais atual, tudo mais. Isso não é o mais importante. O importante é que as pessoas têm que entender que está na mão delas muitas coisas. E as coisas que elas não conhecem, ela precisa conhecer. Ou seria importante se ela quiser conhecer. Então, quais foram os produtos que nós conseguimos, assim, com tudo isso? Indignação. Nós conseguimos nos indignar e não ficar só aceitando as coisas. Essa indignação ela é extremamente motivante para que a gente possa continuar, né? Porque nós precisávamos de muito motivo para continuar, porque toda a estrutura que nós acabamos construindo, nós estávamos assim que nem uma família tradicional, um nome maravilhoso, fizemos muita coisa, um nome respeitado, porque o nosso movimento tem um nome respeitado, né? Mas as nossas colegas continuam sendo assassinadas, nossas colegas não podem assumir a sua profissão, nossas colegas não têm direitos laborais. A única conquista que nós temos, que é a CBO, está resumido nesse númerozinho aqui, 5198, né, que significa que elas estão como ocupadas no Ministério do Trabalho, e isso aqui não ganhou significado, por incrível que pareça, nem para as próprias colegas. Por quê? Por que não entrou isso para as próprias colegas? Por que uma comunicação que não chegou até essas colegas, que isso aqui foi construído por elas? Né? Tá certo, nós fazemos uma comunicação de um segmento que tem uma crise de identidade muito grande. Um estigma muito grande que nega essa identidade, que lhe dá vários nomes. Puta, quenga, mulher da vida, prostituta, profissional do sexo. Rapaz, tudo quanto é nome é dado. Quando se dá muitos nomes a alguma coisa, não quer que ela tenha uma identidade. Então, fazer uma comunicação, um segmento, fazer uma comunicação, quando ele mesmo tem problemas com a sua identidade, tem sido um desafio assim, muito grande, tem sido assim, um esforço que às vezes a gente diz assim, para onde nós vamos? Como nós estamos na rua, podemos ir para qualquer lugar.